Olá a todas e todos! Estamos começando mais um Farofa Crítica, onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Acesse o nosso site youtube.com.br/Farofa Crítica e inscreva-se também no nosso canal. E o Farofa Crítica de hoje recebe Jesus dos Santos, ativista, artista, DJ, integrante da Casa do Meio do Mundo e do Movimento Cultural das Periferias. Jesus é soteropolitano, radicado há 12 anos, pai da Aloua e também ele integra a bancada ativista na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Bom, Jesus, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite, né? Primeiro fazer uma correção, é Aioluá, nossa filha, né? Isso. Aioluá, tá com quantos anos? A Ioluá está com 2 meses, 2 meses? E hoje 2 meses e 21 2 dias. meses e 21 dias, beleza. Deixou de ser recém-nascido e passou a ser bebê agora. Bebê. Então, Jesus, fala um pouquinho sobre o Movimento Cultural das Periferias, né? Que você faz parte já há um tempinho, como é que começou essa ideia? A periferia tem cultura, então? Opa, tem de monte, na verdade, né? E que, inclusive, desde que o Brasil é Brasil, vem sendo aí motivo de um genocídio cultural por parte dos colonizadores que se encontram presentes até hoje. Bem, o Movimento Cultural das Periferias entende que os nossos passos vêm de longe e que, na verdade, somos reflexos do que eram os quilombos, do que eram as aldeias, do que foi a produção cultural por meio do samba, por meio das manifestações culturais e que hoje se reverbera nas periferias, porque depois de 1888, com a dita abolição, fomos alçados a construir o que hoje estamos chamando de periferia. Mas na nossa contemporaneidade, inicia a partir de 2013 com o processo de conferências municipais e que naquele momento algumas sujeitas e sujeitos, mais precisamente da Zona Leste de São Paulo, começam a se questionar por que os recursos públicos que são arrecadados de forma desproporcional na cidade, por que desproporcional? Porque a margem periférica da cidade é composta por quase 70% e o do centro em cerca de 30%. Então, quem mais contribui para a cidade é quem está na margem. Mas em contrapartida, embora essa arrecadação da cidade seja descentralizada, as políticas públicas são centralizadas. Mal acontecem, políticas de zeladoria nos bairros, nos distritos mais afastados. Então, por conta desse entendimento e entendendo que as políticas culturais são de fundamental importância para reduzir o nível de miséria que a gente vive, começou ali a se articular alguns pontos que naquele momento eram bastante importantes. O primeiro eram as casas de cultura que estavam ligadas às subprefeituras, que naquele momento eram comandadas por policiais. As casas de cultura? As casas de cultura na época do Kassab. O Kassab, Ele colocou policiais nas subprefeituras, inclusive. Exatamente. Então, a maioria dos coordenadores das casas eram policiais. Uma outra questão que era essencial para a gente era uma política pública, um fomento a essa diversidade cultural que existe na periferia. Porque em 2013 a gente tinha o VAI, uma política pública construída aí há 10, 15 anos atrás, e que o escopo de inscrições chegavam a 1.000, 2.000 inscrições, mas atendidos pelo programa cerca de 100 coletivos. Então ficava aí uma lacuna de coletividades que não acessavam muito grande. E naquele momento a gente já observava que ainda assim esses recursos iam para muitas coletividades no centro e nas periferias, pouquíssimas coisas. A do VAI? É isso? Do VAI. Então por isso a partir dali começou a se produzir um fomento que ele fosse descentralizado e com um recurso regionalizado que a gente pensou. E aí na construção da lei a gente acabou mapeando a cidade em 4 regiões. Que daqui a pouco eu já falo do fomento à periferia. E a terceira
era o bloco de ocupações, que é uma série de espaços públicos que estavam desocupados pelo poder público há 20, 30, 10 anos e que no início da década de 2000 uma série de coletividades começaram a ocupar esses espaços para poder fazer o que o Estado não faz e que naquele momento estava, como hoje, né, estávamos sendo muito atacados e acreditávamos que essa também era uma política pública que deveria existir na cidade. Então a junção dessas três pautas, né, dessas três bandeiras em 2013 culminou no início de 2014 que leste, sul, noroeste, norte pudesse se encontrar, pudesse confluir nessas bandeiras e de lá para cá temos feito aí uma luta que a gente tem acreditado como um processo de controle social que visa descentralizar as verbas públicas, que visa contribuir com o processo de emancipação e desenvolvimento das quebradas por meio do controle social, fazendo com que o orçamento seja descentralizado. Esse movimento é muito interessante porque tem uma visão ainda muito forte na sociedade de que cultura é meramente aquelas produções feitas, né, por um certo mundinho da cultura, por um certo universo aí de pessoas da academia, né, de intelectuais, etc. Né? Então, quando se pensa sempre nessa perspectiva em democratizar a cultura, pensa apenas em democratizar o acesso à produção desses grupos, desse setor. Né? E aí a proposta que esse movimento apresenta no sentido que não, a cultura, todos são potencialmente produtores de cultura. Essa é a ideia. Como é que essa discussão ocorre, por exemplo, já que uma parte dos ocupantes aí dos cargos de gestão pública de cultura vem desse universo acadêmico, intelectual e tem compreensões em relação a isso? A gente pode ir até um pouquinho mais longe, a gente pode ir lá na semana de 22, em 1922, onde uma parcela dos artistas da sociedade brasileira cunharam termos, conceitos do que era a produção cultural no Brasil e, com o passar do tempo, eles se arrependeram de fazer isso. Tanto é que depois da semana de 22 eles elegeram, né, o Piolim, né, um palhaço negro do estado de São Paulo, como um retrospecto do que eles entendiam do que é a consolidação da cultura brasileira. Mas fazem isso tardiamente e, infelizmente, o processo de construção do Brasil estigmatizou o que as periferias fazem, né? A gente vê hoje, inclusive, como foi com o hip hop, como está sendo com o funk, como foi com os slams, quando eles começaram nas ruas, a repressão policial. Essas pessoas que geraram e gestionaram as políticas culturais e que gestionam até hoje, eles não têm a vivência, não vivenciaram e não permeiam, né, nessas camadas de produções. Então, acredito que para eles, eles nem sabem que existe, nem sabem como lidar. Para além disso, o racismo institucional e estrutural que a gente vive hoje afasta qualquer produção cultural realizada por pretos, pela população indígena, por periféricos. Acredito que a gente vive, na verdade, num embate, né, com esse conceito maior do que é a produção cultural e que a gente tem, dia após dia, furado essa bolha. Ainda é muito difícil, mas temos nos colocado. Acho que a Lei de Fomento à Cultura das Periferias, o próprio movimento cultural, foi o estopim disso. E estamos aos poucos aí dizendo que na Quebrada tem cultura sim, que ninguém precisa levar cultura para lá e que necessariamente precisamos de acesso e democratização desses recursos para contribuir com a desigualdade que existe, com as vulnerabilidades e possibilitar que esse seja um campo, né, inclusive de trabalho para muitos jovens que veem na profissão de ator, de atriz, de cantor, de produtor audiovisual, a possibilidade de viverem as suas vidas. É difícil, mas quem sabe os próximos 100 anos aí não seja uma outra narrativa. Ou até menos, né? Quem sabe.
Você entrega também a mandata, né? Isso. Ativista, né? Coletiva Exatamente. ativista. Como é que foi a ideia da ideia da bancada ativista? Como é que foi construído isso? A bancada ativista nasce em 2016, depois de 2, 3 pessoas, né, lançarem no Facebook, nas redes sociais, a vontade e o sonho que eles teriam de verem ativista ocupando esses espaços. E aí, depois desse post, em 2016, uma turma se junta e naquele momento, na verdade, era uma consultoria, né? Era um processo de contribuir com as candidaturas ativistas que já haviam ali se colocado. Candidaturas como do Douglas Belchior, Adriana Vasconcelos, Sâmia, né? Que inclusive foi a única que conseguiu o pleito em 2016. Ajudavam ali no que tange a questão da comunicação, consultoria para comunicação, jurídica, gestão de voluntários. A Sâmia foi a única que conseguiu entrar e a bancada ativista não teve e não tem nenhuma incidência sobre o mandato da Sâmia que ela executou durante 1 ano e meio, porque agora ela está no Congresso Federal. Em 2017, houveram várias reuniões, várias imersões para aprofundar a partir dessa mobilização para a entrada de ativistas no parlamento, como que seria desenrolada essa ideia. E aí, por fim, em 2018, se conclui, na verdade, que o movimento bancada ativista deveria concorrer, né, por meio de um mandato coletivo às eleições de 2018. E aí, eu não estou na bancada ativista em 2016, mas em 2017, por conta, inclusive, das ações que o Movimento Cultural das Periferias interpelou na cidade, o contato com muitas pessoas que organizavam eram muito próximos. No final de 2017, eu recebi o convite para integrar, e de lá para cá, de final de 2017 até junho de 2018, foi um momento que, você está aqui, você vai fazer parte dessa candidatura coletiva, conhece mais algum ativista que possa integrar? Então, um foi indicando o outro. A gente montou um grupo até em maio, que ele tinha pessoas que eram do PSOL, gente da rede, pessoas sem partido e pessoas do PT, porque é um movimento pluripartidário, suprapartidário. E aí o pessoal do PT não pôde ficar porque a sigla entendeu que naquele momento essa era uma aposta muito arriscada. E aí nos lançamos e hoje estamos lá na LESP, né, onde quase 150 mil pessoas toparam esse desafio junto com a gente de transformar essa política arcaica e tradicional, né, para um processo aí novo. Quando eu digo jovial, não do ponto de vista da idade das pessoas, mas do ponto de vista do pensamento e da prática. Da prática. E aí estamos lá, são 3 meses, mais de 60 dias. Como é que tá aquele bando de direitista lá, não é difícil, não? Agora é que o negócio começou a ficar bom, porque a São Paulo é o único estado que só começa depois, né? Por conta da Constituição Estadual, março, é em 15 de março. Seja domingo, segunda-feira, mas tem que ser 15 de março. Então, a gente ainda está em um momento muito de estudar a casa, de entender, de saber quais são os caminhos, quais são os lugares que a gente não pode pisar. Então, estamos meio nisso, e esses primeiros 2 meses, inclusive para os outros parlamentares, até porque houve um processo de renovação muito grande na LESP. Então, o acordo é, na tribuna, todo mundo bate todo mundo, fora ela, nós é amiguinho. Só que começa a mudar agora um pouquinho essas relações, embora a Érica Malunguinho, né, teve já alguns entreveros lá por conta da transfobia, mas é agora que o negócio mesmo começa a pegar, porque as comissões já foram firmadas na casa e aí começam a chegar de fato os projetos de lei que incidem, né, na nossa vida. A mandata está em qual comissão? A gente é suplente da Érica Malunguinho na Direitos Humanos. Tá. A gente é presidente da Comissão de Meio Ambiente e, além disso, a gente toca a frente parlamentar em defesa da cultura e somos vice-presidente junto com a Érica, cujo a presidente é Alice Brandão, da frente parlamentar pela igualdade racial e em defesa das comunidades indígenas e tradicionais.
Aí, além das comissões estarem pegando fogo, começa a chegar os projetos do Executivo que, de fato, determinam aí o rumo da política do Estado, como o projeto de privatização do Dória, como agora a LDO. Então, é agora que o negócio começa a esquentar, que a gente já precisa aí ver as nossas luvas. E de todos eles, qual você acha que está mais complicado, que está mais... Está mais complicado? É mais difícil. Qual que é o de maior impacto, maior relevância para a população de São Paulo? Ó, as privatizações, tenho eu que seja um projeto do Executivo que vai ter muito impacto nas periferias, né, como um todo, porque visa privatizar empresas que são essenciais, como o metrô, Sabesp. como a CPTM, como a Sabesp. Então, esse projeto de privatizações é horrível e a gente precisa ter bastante cuidado e atenção. Vídeo que o Dória já fez na Prefeitura de São Paulo. Outros que não são do Executivo, mas que chegam na Alesp e que muito me atormenta, são os projetos da ala militar, né? Que cresceu, né? Cresceu, são 10 militares entre Polícia Federal, Exército, Policial Militar, Bombeiros, e projetos como Policial na Escola 24 horas por dia, projetos como transformar escolas em escolas militares, projetos que querem extinguir a ouvidoria da polícia, projetos que querem colocar membros policiais dentro do CONDEP. Então, são projetos bem ruins, são projetos, na verdade, que apontam aí para um processo massivo, né, do genocídio da população preta e originária que a gente vive. Além desses projetos, a LDO, que chega na casa agora, que a gente está em processo de discussão, para quem não sabe, a LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é uma lei ordinária, ela compõe o ciclo orçamentário, e que é composto pela LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que vai dizer, olha, no ano que vem o Dória vai construir 10 escolas. Ele não vai fazer isso, mas só para dar exemplo. Hipoteticamente, 10 escolas, 10 hospitais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é a lei que diz o governo vai investir muito dinheiro em educação, muito dinheiro em saúde. E a lei enviada pelo Executivo, que ele manda agora, aponta, na verdade, para deixar de investir quase 57 bilhões de reais, que daria para construir 7 Unicamps, 10 hospitais, contratar servidores públicos para uma série de áreas que tem defasagem. Então, é uma proposta que vem do Executivo, na verdade, com a intenção de precarizar ainda mais os serviços públicos do Estado, corroborando com a narrativa de que o Estado não tem dinheiro, o que não é uma verdade. O Estado de São Paulo, para 2020, tem uma expectativa orçamentária de 250 bilhões de reais, muito dinheiro. Então, é uma outra preocupação. E que só quem está na Alesp são 94 parlamentares, a bancada ativista acrescentar mais 8 aí nisso, né? Vai ter um voto, né? Mas só temos um voto. Mas o governo tem muitos parlamentares, né, ao seu favor. Então essa é uma disputa que a gente precisa travar com a sociedade. A Alesp nos últimos 20 dias tem sido bastante ocupada pelos movimentos. O último que teve, inclusive, essa semana foi da luta antimanicomial. Então convido aí a toda as pessoas que estão assistindo a gente para ocupar esse espaço para que a gente consiga reverter aí esse processo feio que o Dória está promovendo. Feio que nem ele. Feio que nem ele, né? Pode ver. E o movimento cultural das periferias, que ele tem realizado o que ultimamente? Assim, atividades, seminários? Sim, a gente está organizando para 2019 o nosso seminário Insurgências Periféricas, a cidade que queremos, que era para ter acontecido agora no primeiro semestre, mas a gente não conseguiu dar conta. Então a ideia é de que a gente realize agora no segundo semestre. E o nosso planejamento é um planejamento de longo prazo, né? Estamos pensando até 2022, porque para a gente é muito importante fazer o diálogo do que foi a Semana de Arte há quase 100 anos atrás, quais foram os impactos que essa narrativa teve sobre os artistas periféricos, sobre os artistas negros, e como é que a gente pode reverter
né, isso. Então, é um planejamento a médio e longo prazo e que se inicia, inclusive, nesse seminário. Do ponto de vista mais prático do que a gente está fazendo assim no dia a dia, tem o controle social, que a gente efetua na Secretaria de Cultura e agora numa tentativa, inclusive, de ampliar, porque o pessoal fala assim, vocês são da cultura, tal, e pensam que a gente só está falando do tocar violão, de produzir um vídeo, de recitar uma poesia. Está equivocado quem pensa assim, embora o fazer artístico seja instrumento, né, da nossa lida diária. Mas quando a gente fala movimento cultural, a gente está falando das relações que permeiam a sociedade. Movimento político também, né? Exatamente, do que a gente... Porque o entendimento a gente vive hoje numa sociedade que culturalmente deturpou e deturpa, a partir de um processo de colonização, o que a gente faz da vida, o que a gente pensa. Então, quando a gente fala que a gente é movimento cultural, é justamente para colocar na sociedade uma outra narrativa, uma outra forma de pensar, outras sentido, relações, um outro sentido. Então, nós somos isso, fazemos isso. E aí a gente está agora ampliando essa discussão da Secretaria de Cultura, porque a gente não relação está mais fácil ultimamente? Não, tá nada. Continua complicada, né? Continua... apesar de ter modificado. A gente tem falado que com o Strume ele nem queria ver a gente, agora com a Lei Youssef é tipo, finjo que ouço. Né? Não, aceito conversar com vocês, vou ouvir, mas não faz nada, vou até anotar no papel, mas não faz nada, até porque eles não poderiam ter uma postura dessa, porque 2020 é um ano eleitoral e a vinda do Alei Youssef para a secretaria, né, pelo Bruno Covas, é justamente para mudar um pouquinho a relação, né, com parte dos movimentos sociais da cidade, porque em 2017 Dória foi bastante atacado e, na nossa avaliação, junto com o que os indígenas fizeram, junto com o que os servidores fizeram, contribuiu, inclusive, para o Dória não ter tido uma boa votação em 2018. Então, o Bruno e o Alei Youssef tentam fazer essa mediação para ficarem da hora em 2020. Então, a gente tem feito esse controle social da secretaria e numa tentativa, inclusive, de ampliar para as secretarias fins, por entender de que o nosso corpo, além dos fazeres artísticos, precisa de saúde, educação, moradia, precisamos falar de mobilidade. Desde o ano passado, temos construído, estamos numa perspectiva de construir uma segunda lei, né, que aí é uma lei de desenvolvimento das periferias, que não é uma lei, na verdade, a gente entende que é um pacote, né? É um pacote de ações, é uma política muito mais ampla, mas que estamos bem no comecinho, e essa construção tem se dado por meio dos encontros territoriais. Então, a gente dividiu a cidade de São Paulo em 16 mesorregiões, né, 15 mais o centro. Estamos na segunda fase de pesquisa e diálogo, e que inclusive volta agora em julho, né, os encontros territoriais. Perfeito. Então temos feito essas coisas, nos reunindo mensalmente na Ouvidor 63, que inclusive é uma ocupação cultural, que tem sofrido aí ataques diversos, e quem puder encostar, acompanha a gente lá na página no Facebook, Movimento Cultural das Periferias, que sempre tem novidade. Beleza. A gente está encerrando aqui, Jesus. Faz um merchan aí da bancada ativista, o telefone, que quer conhecer as atividades. Olha, o telefone eu não vou lembrar. Tá, site, vamos lá. O site a gente está em construção, porque o que a gente tinha foi até da campanha, e que está desatualizado, então estamos refazendo. Mas você que está nos assistindo, participe desse processo, porque essa mandata é uma mandata coletiva, participativa e não fará sentido. Porque o nosso entendimento, inclusive, é de que o parlamento por si só não fará nada e a gente acreditar no parlamento como solucionador dos nossos problemas, estamos todo mundo maluco, equivocado e não votem na gente na próxima eleição. E o entendimento é que o parlamento, mas sociedade civil alinhadas, tem muita potência, né, para mudar os rumos aí do que vem se tornado, né, a política do Estado. Então, ocupem esse espaço, o número do telefone não vou lembrar, mas a nossa sala é 2107. A gente constrói uma diversidade de pautas,
porque somos 9, que vai desde o diálogo da cultura, periferia, mães na política, o debate ambiental, a questão animalista, educação. Então, é um gabinete, né, que a gente entende, na verdade, que ali é como se fosse o plenário da Alesp. Então, encosta lá, porque tem muita luta, muita pauta para a gente estar junto aí no próximo período. E a página é Bancada Ativista, você também nos encontra lá. Obrigado, Falou, Jesus. Valeu. Estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu Jesus dos Santos, do Movimento Cultural das Periferias e da Bancada Ativista. Acesse nosso canal no YouTube, youtube.com.br/Farofa Crítica. Acesse, se inscreva e clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E para encerrar, uma frase do Haile Selassie, o Rastafari: haverá guerra enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos seus olhos.